Hoje eu vou terminar o plano do reino, né? E esse plano do reino, ele tem duas partes, o futuro e o presente, né? Eu falei sobre princípios, falei sobre conceito, e hoje a parte mais complexa, que fala sobre futuro, o reino implantado, e o presente, que é o reino introjetado. E esse futuro, eu fiz um estudo muito profundo, mas muito mesmo, passei um mês estudando, e, pra você ter ideia, o único fio de cabelo que eu tinha, ele foi embora, porque não aguentou, porque é muito complexo, porque existem diversas derivações, diversos focos, pensamentos, né, ideias, e você começa a entrar em conflito. Então eu tenho, com certeza, o meu foco, tenho visão, né, daquilo que é o reino dos céus, mas como existem muitas derivativas, eu falei, Bispo G, pelo amor do Senhor Jesus, mostra qual a visão da igreja renascer. Não quero colocar a minha, não quero também, de repente, até pegar uma tendência que não é nossa. Então, vamos pegar o genuíno, o puro, e você vai falar. Ele falou, não, legal, para mim não tem problema nenhum. Então, eu descansei no Senhor, porque é visão, e nós tratamos visão. A intercessão, ela trata a visão, ela é preocupada com a visão renascer em tudo. Nós não inventamos nada, e pegamos a essência, implantamos a essência. Então, eu me preocupo muito com a visão, que é isso. Bispo G não veio. Então, essa parte, nós vamos convocá-lo para ele vir outro dia e explicar o paradoxo, né, do reino dos céus implementado. E se você ver, depois nós vamos tratar alguns assuntos, depois que ele ministrar, sobre como que pequenos detalhes podem mudar toda a história, tudo aquilo que você imaginou. Amém? Então, vamos deixar o tempo certo para o Bispo G falar o que tem que falar, né? Amém? E eu vou falar sobre o tempo presente. O reino que já existe, o reino que está acontecendo, está introjetado dentro de nós. Tá bom? Amém? Amém. Muito bem. Então, casal 20 ali, o Bispo G e o Bispo Careca e o Bispo Cabeludo. Então, Reino de Deus, parte 3, consolidação, né? Próximo. Cadê o... peraí. Controle. O cão está aqui, né? Lucas 17, 20. Amém? Queridos, eu posso pedir uma coisa para vocês? Prestem muita atenção. O que você vai receber hoje, queridos? Olha, mudou a minha história, mudou a minha convicção. Eu estava fazendo uma oração ontem, estava, na verdade, chorando diante de Deus. Falei, Senhor, como que minha mente abriu para aquilo que é o teu plano na minha vida e nessa terra? Eu acho que sou a pessoa mais feliz do mundo por aquilo que eu recebi dessas meditações. Então, se você tem vontade de aprender, entender o reino dos céus, a razão de Deus para a tua vida, preste atenção nessa palavra, preste atenção, depois pegue o conjunto das três partes, medite muito, mas não é pouco, muito, faz 3 meses que eu só penso nisso, e graças a Deus, porque minha mente abriu e dá para entender muita coisa, e fora que Deus está revelando, né? Lucas 17, 20 diz, interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Vamos ler todos juntos? Porque o reino de Deus está inside, dentro de vós. Preste atenção nisso. O reino de Deus já está em você. Amém? Amém? Mas o que significa esse amém? Bispo, só tem o reino de Deus dentro de mim. Tudo bem. Minha vida está a mesma.
Minha vida é igualzinho antes, e eu tenho o reino de Deus dentro de mim. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, Pai querido, nós carecemos, Pai, da Tua explicação, nós carecemos do Teu conselho, nós carecemos do Teu entendimento, nós carecemos, Pai, do Teu conhecimento. Espírito Santo, trabalha cada coração que aqui está, meu Deus. Renova, eu te peço, renova a mente dos seus filhos, Pai. Renova o sentimento, ajusta o foco, meu Deus, da percepção interior. Capacidade de compreender a verdade, Pai, que tem por trás dessa palavra. Para cada um, meu Deus. Para que não seja apenas um versículo lido, mas seja a manifestação de uma verdade manifesta, Pai, em nossa vida. Desperta-nos, meu Deus querido, eu te peço, de todo o coração, humildemente eu te peço, desperta, Pai, a tua igreja, desperta o teu povo, para os segredos do reino, Pai, que nós possamos entender, discernir, meu Deus, e valorizar, meu Deus, os ensinamentos que o Senhor tem derramado sobre nós. Eu consagro este culto a Ti, eu consagro este momento ao Senhor, momento santo, Pai, numa vigília, numa oferta que fazemos a Ti, Pai, nessas altas horas da noite, que o Senhor, Pai, receba como aroma agradável, Pai, esta oferta, e o Teu nome seja glorificado nessa terra, pelo tudo que acontecer a partir dessa palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, queridos? Pode sentar, menos os coordenadores. Os coordenadores e os pastores fiquem em pé. Só os demais sentem. Estão em pé? Agora vem para cá, vamos consagrar o óleo. Todos os coordenadores e pastores. Senhor, meu Deus e Pai, nós sabemos que o óleo da unção, segundo a Tua palavra, é um alimento santo e referenciado pelo Senhor, para uso pela Tua igreja, como instrumento da Tua glória, Pai. Não que o óleo seja um elemento de poder, mas o Teu Espírito flui através dele, Pai. E que por isso ele precisa ser santo, porque é um instrumento do Senhor. E eu consagro a Ti esses elementos, Pai, desde a fabricação, cada elemento de composição desses óleos, Pai, sejam purificados agora, santificados, quebrado todo tipo de maldição, todo tipo, Pai, de contaminação, todo tipo de situações erradas e complicadas nesses óleos, Pai, sejam agora anulados agora, e se tornem santos, Pai, para o uso santo que lhe é proposto, Pai. Tudo está nas Tuas mãos, que seja pleno, Pai, e ao tocar, haja cura, ao tocar, haja separação, ao tocar, haja santificação, ao tocar, haja, Pai, para purificação, em nome de Jesus Cristo, Pai. Para isso, eu entrego em Tuas mãos esses elementos, e os abençoo, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém? Glória a Deus, queridos, louvado seja o Senhor. Pode livar os olhos já. Bem, então, o reino de Deus já está, ele já acontece em cada um de nós. Então, esse é o tempo presente do reino. Então, lembre-se, o reino teve a sua concepção, a sua definição no passado, né? Tem os seus princípios, ele é presente e ele é futuro. O futuro o Bispo G vai falar. Ok, deixa eu pegar aqui a maquininha. Como é o reino de Deus? Jesus escreve a grandeza da obra de Cristo na vida dos cristãos, ao revelar que, após sermos reconciliados, guarde essa palavra, reconciliados com Ele, pelo sangue de Jesus, na salvação, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, nos fazendo
participantes do reino de Deus, mesmo que ainda estejamos nessa terra. Então, o reino de Deus, ele é o Espírito Santo que está agora operando em nós, trazendo a realidade do reino através da nossa vida, em nossa vida. Propósitos: a expectativa da maturação do trigo e do joio. Preste atenção nisso. Mateus 17, 3, 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Leia comigo: deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, o exemplo do joio, exemplo do trigo. Seguindo, essa palavra é muito comum, todo mundo conhece, mas entende muito mal a palavra. Porque na parábola do joio e do trigo, tem-se a impressão que o joio é o crentinho, é o crente mais fraco na fé, mas não é nada disso. Na verdade, o joio amadurecido representa a plenitude da maldade. A maldade está crescendo junto com a igreja. Amém? Antes, quando se cortasse a maldade agora, poderia ser que afetasse muitos cristãos. Então, deixe os dois chegarem ao nível de maturidade, como aconteceu nos dias de Noé e de Moisés, e também de Jesus, os quais foram instrumentos para que o Senhor manifestasse juízo sobre a terra e sobre os homens. Então, na época de Noé, a maldade tinha chegado ao cúmulo. No tempo de Moisés, a maldade tinha chegado ao cúmulo. No tempo de Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, porque também a maldade tinha se acumulado. Então, cada um foi um instrumento de justiça. Cada um foi um elemento que estabeleceu o corte para que o Senhor definisse o bem e o mal. Então, o joio, preste atenção, o joio ele fica em pé. O joio, quando amadurecido, ele está em pé. O trigo, ele tomba. Por que o trigo tomba? Porque ele tem semente, ele tem fruto dentro, então fica pesado. O joio é vazio, não tem nada. Entendeu a diferença do joio e do trigo? Porque ele não tem nada, ele permanece em pé, e o trigo tomba cheio de fruto. Veja o que o Senhor disse a Abraão, Gênesis 15:16, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus, né? Então o Senhor está mostrando aqui, que Moisés veio quando a medida da iniquidade dos amorreus estava cheia, havia a plenitude da maldade nos amorreus, e que são os egípcios, né? E o Senhor ia julgar a maldade dos amorreus no tempo certo, e para isso ele levantou Moisés. Lá em Gálatas 4:4 diz: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então Jesus também veio na plenitude do tempo. Noé veio na plenitude do tempo. Então a maldade precisa crescer para alcançar um ponto de corte, um ponto de juízo. E Jesus revelou que a maldade cresceria, né? Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, queridos, o que está acontecendo, o que vai acontecer na terra? A maldade vai aumentar cada dia mais. E isto é palavra, isto é verdade, isso é consciência. Preste atenção nisso, queridos. Deus está falando, a maldade vai aumentar, até alcançar a maturidade da maldade. Tá? Isso demonstra um dos sinais da vinda do reino de Deus, quando o joio e o trigo alcançarem
a sua plenitude, alcançar, então, como aconteceu aqui, né? Noé, na plenitude, aconteceu o quê? Noé foi salvo e muitos se perderam. Nós, quando alcançar a plenitude, os cristãos vão ser salvos, arrebatados, e a tribulação vai acontecer nessa terra. Então, o jugo, ele traz uma separação, a plenitude traz uma separação muito grande entre o bem e o mal, e vai acontecer rapidinho. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, olha a comparação, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o nosso Senhor. De novo, queridos, muitos pensam, o ímpio e o crentão, que tem gente dormindo, roncando, queridos, incrível. Então, imagina, está o ímpio e está o crente será tomado e o ímpio será deixado. Não, aqui está falando sobre duas pessoas que andam com o Senhor, estão na igreja, duas pessoas que estão trabalhando na igreja, duas pessoas que estão semeando no campo, uma será tomada e outra será deixada. Então, cuidado, queridos, nem todos que dizem Senhor, Senhor, né, têm direito ao reino dos céus. Uma das grandes revelações que nós encontramos na comparação, né, com Noé, não é que nós sairemos daqui, mas é que construiremos uma estrutura capaz de suportar o que está por vir. Preste atenção nisso, que são os juízos escatológicos. De fato, a grande missão de Noé não foi apenas construir a arca. A arca era uma estrutura capaz de suportar o que estava por vir, mas a grande missão de Noé foi entrar numa nova realidade, reconstruir o mundo, passar de era, mudar de fase. Bispo, quando eu for para o céu, novos céus, nova terra, nova Jerusalém, que coisa bonita, maravilhosa, eu quero ir. Está preparado? Quando chegar lá, o que você vai fazer? O que é o novo céu? Quando chegar no mundo espiritual, você vai fazer o quê? Que ideia você tem do mundo espiritual? Que ideia você tem da Nova Jerusalém? Que ideia você tem das coisas espirituais? Está preparado para isso? É essa reflexão que Deus quer que vocês hoje possam iniciar a ter, porque nós temos que estar preparados para a nova fase, para a nova era, e algo grande vai acontecer, e Deus está preparando a igreja. Amém? Amém? Então, Noé, ele com a arca passou pela tribulação e alcançou um novo tempo, alcançou um mundo totalmente diferente, um mundo que tinha que ser reconstruído, novos valores, nova vida, novo tudo. Assim será a nossa vida. Preste atenção, nossa vida será mudada da água para o vinho. Nós temos que estar preparados para o vinho, e Deus quer preparar já a igreja para isso. Essa é uma analogia profética poderosa sobre a igreja, porque ela é responsável, nós somos responsáveis por construir uma estrutura que permitirá ao povo de Deus passar de fase, enquanto aguardamos os juízos de Deus, que não são para nós, lógico, mas são para o império de Cristo. Então, enquanto a tribulação vai estar acontecendo, nós vamos estar reinando com Cristo, né? Um ambiente maravilhoso, tal. E por isso a igreja precisa se preparar. Preparação da igreja para os últimos dias. Apocalipse 8:3.
Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações que todos os santos fizeram no dia da vigília. Nas orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava dentro do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes e relâmpagos e terremotos. O processo escatológico, queridos, é acionado pela oração. A oração abundante da igreja, a oração intercessória da igreja, a oração de clamor da igreja provocará, demonstrará a maturidade da igreja e vai trazer os sinais apocalípticos que já estão preparados. A intercessão da igreja coopera para a manifestação do juízo de Deus contra toda impiedade, porque nós somos a embaixada de Cristo. Olha que lindo, todo mundo orando junto, em união. Então, o que nós somos como intercessores? Somos o meio pelo qual Deus está movendo a sua vontade. Repita comigo, fala: eu sou o meio pelo qual Deus está movendo a sua vontade. Então, o que significa isso, queridos? Que Deus está movendo o teu coração, está movendo a sua vida, para que você ore mais, para que você conheça mais a palavra, para que você instrua mais, e Deus te use, para que Ele manifeste a vontade dEle sobre a terra. Nós fazemos parte de um plano, fazemos parte de um objetivo, fazemos parte de um projeto grande, mas poucos estão atentos, e se preparando para o que o céu está requerendo de nós, como sua embaixada, isto é, como estrutura de conexão do céu na terra. Mateus, eu tirei uma foto aí embaixo, Mateus 24, 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar o sustento do seu tempo? Sustento, quer dizer, conhecimento, sustento é fortalecimento espiritual, sustento é preparação para a mudança de tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo um dia em que não o espera, e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o que significa isso? Aquele que está brincando, aquele que está, vivendo uma vida normal, bispo, imagina ir para a vigília, amanhã, daqui a pouco, tem o simpósio do Galf, depois tem a Ação Brasil, eu vou só na Ação Brasil, à noite tem que dormir. Então, tem pessoas que estão cuidando apenas de si, está preocupada com a sua vida, está preocupado com o seu dinheiro, está preocupado com o seu conforto. Isso é carnal, isso é natural, isso é humano, isso é mundano, todo mundo faz isso. O cristão está aqui, o servo de Deus está aqui, aquele que paga um preço está aqui, e essa é a diferença daquele que serve para aquele que não serve. E é isso que Deus está avaliando nesse tempo, os normais e os sobrenaturais. Temos que clamar a Deus pelo amadurecimento da igreja, pela maturidade de uma nova geração, que não somente estarão na igreja salvos em Cristo, mas que buscarão com sede a chave do conhecimento, para que possam provar dessa nova realidade que realidade do agora e do amanhã, e desfrutar da herança gloriosa do reino de Deus. Por quê? Eis que vem o dia do Senhor. Joel falou sobre esse dia: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade, de densas trevas, dia de nuvens de negridão,
como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. O que é esse dia do Senhor? Será a volta poderosa de Jesus. Jesus vai arrebatar a sua igreja, e nós vamos subir com ele para as bodas do Cordeiro. Depois, Jesus voltará no final da tribulação. Era essa parte que eu queria que o Bispo G ministrasse. É esse complemento, é esse momento, os tempos certinhos de cada coisa que vai acontecer, mas ele vai explicar depois. Então haverá o grande dia, vai ter a tribulação, logo em seguida tem o dia do Senhor, e esse dia é terrível, é um dia grandioso. Os profetas falaram sobre o dia das trevas, que é o dia do Senhor. A característica do dia do Senhor marca a volta do Senhor Jesus, onde a maldade alcançou sua plenitude. Não somos fatalistas, lógico, né? Mas, assim como o mal vai crescer, o trigo também vai. E o trigo representa a igreja do Senhor, que será recolhida no celeiro de Deus. Amém, Cristo? Então, nós vamos crescer em conhecimento. Por exemplo, esta oração que nós vemos agora, a oração dos decretos, essa oração, ela é profética, ela é poderosa. Ele é fruto de uma igreja madura. O Senhor dá novas porções conforme a igreja estava crescendo. O Senhor dá novas revelações conforme a igreja vai crescendo, queridos. Então se prepare, nós vamos começar um tempo de revelações, um tempo de fortalecimento e um tempo de manifestações sobrenaturais. Você está preparado para isso? Com esse amém? Está preparado para isso? Foi avisado. A nossa questão não deve ser quanto ao aumento da maldade, mas sim quanto ao aumento da justiça. Nós é que temos que maturar, nós é que temos que exceder em justiça, nós é que temos que crescer em retidão. Então você tem uma responsabilidade, crescer, aperfeiçoar-se, buscar excelência. Nós, como igreja, é que temos que nos desenvolver em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, não é a maturidade da igreja que vai atrair esse dia, que outrora fora determinado pelo Senhor, mas a maturidade da igreja nos preparará para esse dia. Portanto, não podemos desanimar com o aumento da maldade, porque essa é uma evidência que o reino de Deus está vindo. Se prepare com isso, porque cada dia mais Satanás está à porta. E é por isso que Jesus falou: certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso, princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Lê comigo o finalzinho. Esse será? Está entendendo que isso? Então, perseverança, aquele que perseverar, aquele que vai aguentar, aquele que insistir, aquele que não desistir, aquele que suportar, vai ser salvo. Será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. É por isso que a igreja precisa desenvolver, que a igreja tem uma missão. Nós temos que pregar o evangelho por todas as nações, pegar por lugares que hoje é impossível, só com a autoridade da igreja, e Deus está preparando essa igreja. E Joel detalha esse dia: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial,
porque é poderoso para executar as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? O dia do Senhor é grande na perspectiva dos servos do Senhor, para aqueles que estão prontos e preparados para o trigo, mas terrível para os filhos da desobediência, para o joio. De fato, haverá um juízo escatológico no final dessa era, trazendo o reino de Deus de forma literal, visível, física e concreta. Está vendo aqui, queridos? O Senhor, cavalo branco, poderoso, soberano, né, majestoso, vindo e todo olho verá, com nozes atrás. Amém? Olha o exército da poderoso Senhor vindo atrás. E o mundo vai chorar nesse dia. O mundo vai se arrepender nesse dia, porque verá um sinal poderoso acontecendo na terra. Logo em seguida a tribulação, daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento. Os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com um grande clamor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e de outra extremidade do céu. Você está preparado para a vinda do reino de Deus? Essa é a questão, queridos, que eu quero que você faça de forma muito madura. A visão do reino tem que transformar a nossa vã maneira de viver, tem que causar em nós um questionamento de propósito de vida, e do que estamos construindo para o futuro, como Noé, que readaptou sua vida, depois que teve a visão de futuro, e por isso, pôde desfrutar o fazer parte dela. Muitos estão como nos dias de Noé, comendo, se divertindo, casando, trabalhando, ou dormindo na vigília, e não se aperceberam até que o dilúvio veio. E você, o que você está fazendo nesse tempo? Amém? E agora que você já foi informado sobre o futuro da humanidade, de que lado você está? Do lado do trigo ou do lado do joio? A escatologia não visa responder as perguntas da nossa curiosidade, antes visa despertar a nossa responsabilidade. Portanto, é urgente o desenvolvimento da nossa fé, para sermos o que o Senhor deseja para cada um dos seus servos, que o representa nessa terra. Aqui começa a vigília, queridos. Até agora é só um preâmbulo. Você é representante de Cristo nessa terra, e você é o missionário. Missionária Antônia, missionário José, isso é foda, não. Todos nós temos uma missão aqui na terra. Então nós temos que ter a consciência de um embaixador do reino de Cristo. 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos, olha o que Paulo está falando, somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Olha, queridos, olha a frase, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Quer dizer, você falando, você ministrando, é Deus falando, é Deus ministrando. Deus quer te usar, Deus quer fazer, Deus quer realizar. Depende de você, depende da tua consciência, depende do teu coração. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Esse versículo nos mostra que Deus nos fez representantes legais de Jesus Cristo aqui na terra, e o apóstolo Paulo nos chama embaixadores de Cristo. Amém? Segundo o dicionário da língua portuguesa, o embaixador é a categoria mais importante ou o grau mais elevado da pessoa que representa o Estado, diplomaticamente, junto a outro Estado ou junto a um órgão internacional. Isso significa que o embaixador é a maior autoridade de uma nação fora da sua nação de origem. Então, um exemplo de embaixada, exemplo de um embaixador. Diferença entre consulado e embaixada, no tocante à função e representação.
A distinção básica entre consulado e embaixada é que consulado tem representação administrativa, embaixada tem representação diplomática. Cada país tem uma única embaixada em outra nação, mas tem diversos consulados, pode ter diversos consulados em outra nação. Amém? Opa! Então, a função do diplomata, dos embaixadores, qual é? Eles tratam assuntos políticos, trocam informações oficiais e assuntos de cunho cultural, então, coisas que têm a ver com o país. Já os consulados, os cônsuls, são coisas que têm a ver com as pessoas. Guarde muito bem isso. Então, tudo que tem a ver com o país, questão de guerra, discussões, disputas, leis entre países, é o embaixador. A questão da pessoa, questão de visto, questão de autorização, situações legais ou não, é o cônsul ou consulado. Diferença entre consulado e embaixada. Embaixador, trata-se de um chefe de embaixada. O embaixador é nomeado pelo presidente da República e é representante máximo do governo brasileiro em outros países. Cônsul é um chefe de consulado, é responsável pela questão de interesse de cidadãos e que está em outro país. Agora que nós conhecemos isso, queridos, daí isso foi um preâmbulo, agora que você conhece como funcionam as representações aqui na Terra, vamos conhecer a correlação no céu. Então, a base nossa de partida está aqui. Amém? Para você que está acordado. A base de partida, cada vez que eu viro para cá, aqueles, é duro como ter uma pessoa assim. Então, dá um choque, né? Você vai preparado, a pessoa está anotando, ela está percebendo, está valorizando, não. É verdade, né? Um raio laser. Primeira base, fala, primeira base. A minha pátria não é aqui, é o céu. Fala, a minha pátria está no céu. Então, o ponto de partida precisa ser esse, você tem que ter essa ideia, porque sem essa ideia, nós não vamos conseguir fazer nada. Então, João 18,36, respondendo Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. De modo análogo, podemos afirmar que a igreja, como representante de Cristo na terra, é a maior autoridade do céu aqui na terra. Pois de fato a nossa pátria original não está aqui, mas nos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Olha o que diz Filipenses. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. João 17,15. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Nessa passagem, Jesus deixa claro que nós não somos o mundo. Então, por que isso é tão importante, Cristo? Porque muda o nosso foco, muda a nossa base. Você não é um cidadão terreno, você não é alguém que agora pertence à terra e vai conviver nessa terra. Você tem uma pátria celestial e precisa agora pensar como quem vive em outro mundo. Amém ou não? Está entendendo isso, queridos? Muda tudo. Então, um exemplo, quer dizer, aqui é a invenção dos bispos Tavares, tá? Exemplificação da ligação céu-terra. Então, tem o reino dos céus, por enquanto está nos céus, mas vai descer para a terra. Tem o reino de Deus, que está lá em cima, por enquanto. Tá legal. Tem o caminho que Jesus se fez o caminho de ligação terra-céu. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Jesus é o caminho que liga a terra com o céu. A embaixada é a igreja, e o país é a terra. Então, na terra, tem uma embaixada dos céus, que é a igreja, que ao entrar na igreja, você tem acesso direto ao reino dos céus. Entendeu esse desenho, queridos? Eu achei bacaninha, né? Então,
a igreja é uma porta, a igreja é um caminho, a igreja é um ambiente em que você já se sente em outro país. E assim é uma embaixada. Quem já foi em uma embaixada aqui? A embaixada é outro país. Amém? Embaixada é outro ambiente. E a pessoa precisa ter consciência disso aqui quando entra na igreja. Como somos como Cristo aqui na terra. Nós somos como Cristo na terra, somos o seu corpo, né? Você usa o corpo de Cristo, e essa responsabilidade de sermos representantes dele aqui na terra nos foi conferida por Jesus, que delegou a sua autoridade à igreja. Antes de ser assunto aos céus, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e pôs autoridade sobre a igreja. Então, queridos, quero fazer uma perguntinha para vocês. Quem trabalha em escritório? Quem tem um cargo de gerência aqui, por exemplo? Cargo de gerência aqui, mas levante a mão. Duas pessoas. Tá, Elba, vem aqui um pouquinho, Elba. Ai, bispo, por que eu levantei a mão? Olha, sua calça está rasgada, Elba. Aqui é verdade. Você é o gerente de uma empresa, certo? Então você tem os funcionários, o pessoal que trabalha com você, tá? Muito bem. Você chega para o pessoal, tua galera lá, e fala: olha, queridos, eu sou o gerente de vocês. Qual é o nome do seu chefe? O seu gerente? Felipe. Então, queridos, olha, eu sou gerente de vocês, mas o Felipe, ele falou para falar para vocês fazer isso. O Felipe falou para vocês agora resolverem isso. O Felipe falou para vocês tomarem essa decisão. É assim que você fala? Não? Mas não é o Felipe, é o teu chefe? Mas eu repasso a propriedade dele, mas eu não falo. Você fala direto: faça isso, faça aquilo. Não. Não é a minha mulher de Deus. Sim. Oh, gente. Está claro que eu estou perguntando para ela, querido? Ela, como gerente, fala e eles fazem. Porque ela recebeu a autoridade do Felipe. Deus nos deu autoridade. E agora para você fazer, olha, se Deus quiser, você vai ser curado. Olha, se Jesus autorizar, você vai ser liberto. Olha, se Jesus, você toda hora está recorrendo, toda hora está buscando, e ainda faz assim meio falsier, meio será que, porque é Jesus. Está entendendo, queridos? Você é o representante de Jesus aqui na terra. Como é que você tem que se comportar? Como a Elba. Amém? Ordem, determina, faça. Porque a unção está em você, a autoridade está na igreja. Acho que você não entendeu. Obrigado, Elba. Mas sua calça está rasgada. Está entendendo, queridos? A autoridade tem que ser expressa, a autoridade tem que ser recebida e tem que ser praticada. Em nome de Jesus, faça, mas exponha a autoridade, haja com autoridade. Em nome de Jesus, vai acontecer. Você tem a convicção, você tem a certeza, porque você recebeu essa autoridade. Quem está entendendo isso, queridos? Está entendendo? É um peso diferente, uma realidade diferente, que tem que acontecer, e isso é reino. Não é esse coitadismo, essa pequenez, esse coisinha de não sei, sabe, orar de qualquer jeito. Ah, Senhor Jesus abençoa, ah, Senhor Jesus cura, ah, Senhor, sabe, sempre muito distante, é um Deus distante, é um Deus que não pode, é um Deus que talvez. E Deus fica olhando para você: ô meu, acorda, ô minha, faz, é você. Por que silêncio? É meia culpa. Fala: sou eu. Ai, meu Deus. Eu gosto desse ânimo, cara. Ânimo de 3:30 da manhã. Fala: sou eu. Então façam, gente. Igreja, acorda. Mas não é para acordar.
acordar para isso, para entender a autoridade de Cristo. Você é um cidadão dos céus, Ele te deu autoridade e te enviou para a terra. Então você está aqui na terra, não é o João, é a Maria, é o José, é o Filho de Deus, alguém prende a autoridade de Deus, cheio do poder de Deus, para fazer a obra de Deus, a obra do céu, em você, para rezar na terra, e na obra da terra, para rezar no céu. Não é daqui para lá, é de lá para cá. Então você trazer o céu para a terra, tem que trazer o reino para a terra, mas já está em você. Tudo bem, Elba? Já está em você. Ele te fez ao gerente, Ele te fez autoridade, Ele te fez embaixador. Então represente Deus. Fala, represento Deus, represento Jesus. Então represente, gente. Amém? Amém? Passa a ter mais coragem, ousadia, fé, né? E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deu o quê? A autoridade que ele recebeu, queridos. Autoridade delegada. Autoridade delegada. E a autoridade delegada é algo poderoso. Amém? Amém, queridos? Então, pense bem nisso, que a autoridade delegada é algo que você tem direito de fazer. E, por consequência, usufruir. O que Jesus fazia na terra, nós devemos fazer agora. Na mesma intensidade de Jesus, na mesma qualidade de Jesus, na mesma forma de Jesus. Da mesma forma que ele foi ungido para fazer o bem e curar todos os oprimidos do diabo. Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, no qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós também fomos ungidos pelo Senhor. João 14, 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim não fará nada, porque não vai conseguir. Não é isso? Não fará nada porque é muito difícil. Não fará nada que talvez, sei lá, quem sabe. É isso que está escrito, queridos. Está entendendo o peso dessa palavra para você? Deus falou, eu te ungi, eu te dei autoridade, faça. Ao que eu fiz, e maior ainda, você pode. 3 aleluia. Feliz demais. Sendo assim, temos que ter a consciência dessa responsabilidade e viver à altura da posição que foi conquistada por Jesus na cruz. Honrar a Deus. Honrar a Deus na sua expectativa. Honrar a Deus naquilo que é o seu propósito. Você é Jesus na terra. Você é o braço dele. Você é a boca dele. Você é o zóio dele. Você é os ouvidos dele. Né? Zóios, ouvidos, orelha. Então, haja para que ele se manifeste. Declare. Ele vai falar. Denuncie. Ele vai libertar. Seja um instrumento de Cristo na terra. Mas conscientemente, sem medo e sem frescura. Ai, eu devo orar. Ai, não sei, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, ser curado. A doença vai dar uma risada de você. Tá bom? Características de um embaixador. Vê se você não se encaixa aqui. Preste atenção como você é importante. Primeiro, o embaixador é nomeado pelo rei, nunca é votado. O rei dos reis te escolheu pessoalmente e te convocou diretamente. É você. Né? Eleito. Eleita de Deus. Então, a primeira coisa, você é alguém escolhido pelo Senhor. Quem tem uma família aqui para se converter? Sua família para se converter?
Pergunta: por que na sua família você se converteu? Por que não o outro? Mas é você. Se eu fosse você, eu pensaria 2 vezes. Por que eu? Segundo, o embaixador é nomeado para representar a sua nação. Como intercessores e coordenadores de intercessão, precisamos entender a nossa responsabilidade, que é representar a nossa pátria, que é o céu. Elba, de novo, vem aqui. Com as calças rasgadas. Qual a empresa que você trabalha? Cuidar-me. Hã? Cuidar-me. A Elba vai vender um produto da Arno. Não? Não? Por que não? Eu vou vender meu produto. Vai vender um produto da IBM. Não. Mas por que não? Meu produto é cuidar-me. De onde você é, queridos? Do céu. O que você vai vender nessa terra? Reino de Deus. O que você vai falar nessa terra? Coisa da terra, bispo. Vamos falar coisa da terra. É difícil, é complicado. A terra tem problema. Sabe, a terra, sabe, as coisas são, problemáticas. Você está falando coisa da terra, querido. Pare de vender a coisa dos outros. Venda o que é teu. Obrigado. Venda o que é teu, você é do céu. Represente o céu. Como ela representa a? Cuidar-me. Está vendo? Fazendo propaganda grátis aqui. O que faz com o Daime? Não quero saber. Obrigado, Elba. Represente o céu. Apresente o céu. Demonstre o céu. Faça que nem a Elba. Daqui a pouco ela queria me bater, queridos. Defenda o reino. Apresente o reino. Venda o reino. Você é reino. Então o teu foco é reino. Então, na tua vida tem problema? Na tua vida tem problema? Tem? Não! Porque no reino não tem problema. Na tua vida tem doença? Não! Porque no reino não tem doença. Mas, bicho, em nome de Jesus, é a tua cabeça que você ainda está na terra. É a tua cabeça que assimila, que aceita. Amém? Que isso? Há 2 semanas atrás, eu não poderia nunca pregar essa vigília. Eu estaria proibido de pegar a vigília. Quem sabe da minha história, sabe que eu estou vivendo um milagre. Então, isso é viver o reino. Tenho, não tenho? Amém? Então, o corpo diz que tem, mas a unção diz que não tem. E a unção vence o corpo. Comece a viver o reino. Comece a viver o reino. E Ele comanda. Por isso que a cura. Por isso que a cura se estabelece. Porque o reino comanda. Por isso que os demônios se submetem. Porque o reino comanda. Jesus estabeleceu autoridade nele. E os demônios têm que obedecer. Então, se os demônios obedecem, também a enfermidade obedece, também a situação financeira obedece, também tudo obedece. Porque você é reino. E no reino não tem problema. 3 aleluias. 4. 5. Show. Amém. Opa! A igreja está acordando. A igreja está acordando porque há poder na igreja. Há poder na igreja. E um poder consciente, queridos. Um poder consciente. Aleluia. 3. O embaixador somente tem compromisso com os interesses da sua nação. Mas o diabo falou, bispo. O diabo falou que vai ter infração.
O diabo falou que agora ele vai implantar o comunismo. O diabo falou que agora ele vai fechar as igrejas. O diabo falou que agora, querido, nós temos um reino. Aqui é outro reino. Aqui é outro reino. Não se misture. E não confunda as coisas. Você pode estar em outro país. As leis do outro país são do país. Mas você tem as leis do seu país. Amém, queridos? Então, isso é muito importante, porque fomos chamados para defender a vida daqueles que participam do reino e estão participando nessa terra. Cada pessoa que é salva e passa a participar da igreja, passa a ser responsabilidade da igreja, onde Cristo, através do seu Espírito Santo, cuidará de cada um deles. Então preste atenção, queridos. Eu falei sobre embaixador e falei sobre cônsul. Embaixada e consulado. A embaixada cuida da parte política. O consulado cuida das pessoas que estão em outro país. Então, está entendendo? A igreja, ela tem autoridade de reino. O consulado, que são os ministérios, tem o cuidado das pessoas. Então, nós temos que abraçar para que as pessoas sejam protegidas pelo reino, porque elas foram tiradas do outro reino. Amém? Leia comigo, queridos, não tem aqui. Abra comigo em Efésios 2. Efésios 2, 1. Todos abram. Está aqui. Acharam? Efésios capítulo 2, fica depois de Gênesis. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andávamos no passado, segundo a inclinação das carnes, fazendo vontade da carne, do pensamento, eram porventura, por natureza, filhos da ira também. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, quando nos amou, estando nós mortos nas delitos e transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós pertencemos ao império das trevas. Cristo nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o império do seu amor, no império do reino dos céus. Isto é mudança de localidade, mudança de data de nascimento, mudança de local de nascimento. Amém? Fala, eu era do império das trevas, agora eu sou do império da luz. Amém? Então você era desta terra, e agora você é dos céus. Ah, bispo, mas o que eu estou fazendo naquela terra? Alguns, não sei. Não tenho ideia, não me pergunte. Né? Mas o cristão, ele está representando Cristo aqui na terra. Ele é uma embaixada. Né? E a embaixada vai defender as coisas do reino, dos céus, e vai cuidar daqueles que são dos céus. Está entendendo isso? Então, vamos continuar, vai. 4. O embaixador carrega dentro de si a nação, sempre representa a nação. Então não existe tempo ruim, porque se você é da nação santa, é da nação da luz, você está sempre bem. Porque o que comanda o teu cérebro é a tua palavra. Fala que comanda as minhas ações no meu cérebro, são as minhas palavras. Meu cérebro é obediente às minhas palavras. Amém? Você entendeu isso? Então comece a dar comandos corretos para o seu cérebro. Eu não tenho problema, eu não sou endividado, eu sou cabeludo, eu sou cabeludo, eu sou cabeludo. Amém? Comece a dar comandos para o teu cérebro. Deixa ele se virar. Agora, você somatiza o problema. Eu sou corintiano, sou palmeirense, sou santista. Quer dizer, a pessoa começa a criar
um problema assim, eu estou doente, eu não tenho isso, não tenho aquilo. O corpo fala, tá bom, já que não é, não é. E o corpo assimila a tua palavra. Então, significa, o embaixador carrega dentro de si o reino e se comporta como reino, para se comportar como cidadão dos céus. Muda a tua estrutura carnal. Quinto, o embaixador não é uma pessoa, é uma nação. Sexto, o embaixador somente fala a posição do governo e não fala a sua própria. Olha, o meu, lá no meu reino, homossexualismo, né, é abominação, ponto. Não é minha opinião, é a opinião do meu reino. O meu reino não aceita pecado, o meu reino não aceita erro, e assim por diante, queridos. E isso traz cura para essa terra. Essa terra não tem referencial, essa terra ela não tem a verdade, e o terreno é o reino da verdade. Nós vamos declarar, profetizar, trazer luz para esse mundo que está em trevas. Sétimo, o embaixador está debaixo da proteção de Deus, não tem salário, pois o governo cuida e paga, dá tudo que ele tem. Então o embaixador tem tudo, não te falta nada, mas não tem salário. Dá casa, carro, despesa, alimentação, escola para os seus filhos, chofer, ou seja, você não se preocupa com absolutamente nada para que você se concentre no governo. Jesus disse, porque estáis preocupados com amanhã. Olha a pregação da oferta dos Tavares. Porque você está preocupado com comer amanhã, vestir, né? Então deixa ele cuidar de você. Está entendendo? Está entendendo? Pare de se preocupar. Leia Mateus 6, 25. Leia, decore, 6, 25 até o versículo 34. Decore, porque é importante. Pare de se preocupar, porque você está tomando de Deus a condição de te abençoar. Ah, então não vou trabalhar, bispo? Não, vai trabalhar, mas não fiado no trabalho, mas fazendo para Deus. Você vai trabalhar para Deus. E Ele vai te abençoar, Ele vai te suprir. O suprimento vem de Deus e não do teu trabalho. Esquece. O embaixador nunca se torna um cidadão do lugar onde está vivendo. Eu não sou cidadão da terra, isto é consciência, queridos. Eu sou um ser espiritual, sou um cidadão dos céus, isso que importa. Eu estou aqui nessa terra como essa terrestre. Eu sou aqui nessa terra como embaixador, eu não pertenço a ela. Amém? Isso é consciência, e isso muda tudo na tua forma de viver. E é isso que Deus quer implantar no teu coração. Nono, o embaixador é tão rico quanto o país que ele representa. Quem é pobre aqui? Quem é miserável aqui? Quem está com dificuldade financeira? Ao silêncio. É só questão de ajuste, querido. Dificuldade financeira é falta de foco. A pessoa não está sintonizada com a fonte. Sintoniza direitinho, a coisa acontece. Nunca, jamais tenha medo. O governo designou segurança particular. O governo designou grandes seguranças. 2 deles estão contigo. E o nome dele é bondade e misericórdia, que seguirão por onde você for. Então o Senhor, Ele protege, Ele guarda, porque você é filho de Deus. Você é protegido pelo Senhor, porque o embaixador, ele é preservado pelo país, ele é suprido pelo país, ele é abençoado pelo país dele, e não de onde ele está. Está entendendo isso, queridos? Então deixe isso acontecer na tua vida. Deixe isso acontecer na tua vida. Comece a moldar a sua vida para isso. Comece a transformar a sua vida para isso, para que verdadeiramente se manifeste em você aquele Deus que Deus deseja. E características da atividade consular espiritual. Primeiramente, o cônsul, ele é o ministro e dispenseiro de Cristo. 1 Coríntios 4:1.
Assim importa que os homens nos considerem ministros de Cristo e dispenseiros do seu ministério. O que é dispenseiro? Cuidador. É aquele que é o mordomo, é aquele que vai zelar, que vai tratar, que vai pegar o detalhe das coisas e vai abençoar a vida das pessoas. Efésios 3, 9. E manifestar qual seja a dispensação do ministério desde os séculos, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades em lugares celestiais. Então, quando Cristo fala pela igreja, é através de uma igreja que representa o reino, vai manifestar uma glória que essa terra não conhece, porque essa terra está infestada de demônios, está infestada de espíritos malignos. Então, existe uma condição que o mundo não conhece. Quando a igreja traz a glória de Deus, há um espanto, e todos começam a conhecer que há algo diferente no ar, e vão querer conhecer esse reino. Então, em nome de Jesus, aonde você estiver, é preciso acontecer sinais. Onde você estiver, é preciso acontecer curas, milagres, para que todos saibam que você é um cidadão dos céus. Amém? Amém. Segundo, consulado, manifesta o mistério de Cristo. Amém? Deus chamou para mostrar o mistério do reino dos céus e, com vocês, o mistério que estiver oculto no século de geração, agora toda vez se manifestou pelos santos. O qual nos anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando todo homem, toda sabedoria, a fim de representarmos o homem perfeito a Cristo. Então, nós vamos mostrar o reino dos céus aqui na terra, pela obra de Cristo através de nós. E por terceiro, permitir que o Espírito Santo de Deus se manifeste na terra, o Espírito da verdade que habita conosco. Então, em nós tem o poder de Deus. Quem é o Espírito Santo? Só a apresentação, talvez você não conheça. Ele fez o universo. Ele pairava sobre as águas, formando os trilhões de estrelas, sóis, constelações, quasares, buracos negros. E esse maravilhoso, excelentíssimo, poderoso, está dentro de você. Bispo, tem um vulcão dentro de mim. Mas eu tenho um problema, bispo. Tem uma dificuldade, bispo, sabe, é tão difícil as coisas. Como minha esposa diz assim, né? E agora? Você vive o que você quiser. Você chega onde você quiser. Porque tudo é possível. Que tal fazer isso valer na tua vida? É possível. É possível. Então faça agora o reino se manifestar, porque o gerador do reino, aquele que é o arquiteto do universo, aquele que é o Deus poderoso, aquela moça começou a andar, ela veio de lá para cá, e conforme ela andou, a luz acendeu, ela veio para cá, a luz acendeu, queridos, uau, demais, você vê, isso é luz, está vendo, você pisar ele no meio, vai ali, olha, milagre, radiante. É assim que anda o cidadão do reino, vai passando, vai radiando, vai brilhando tudo, amém? É assim que tem que acontecer. Dá uma salva de palmas do Senhor, vai. Ela é tão humilde que não falou nada, nem percebe. Então, queridos, deixa o Espírito Santo de Deus se manifestar através de você. Ele deseja isso. Amém? E, em quarto lugar, ser usado pelo Espírito Santo. Amém? Ele quer fazer milagres, prodígios e maravilhas nessa terra. Nossa missão, missionários de Deus. Fala, minha missão é o poder da conversão. Então, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto dos céus quanto na terra. Então, quer dizer, a nossa missão é unidade, trazer o céu na terra e a terra no céu, fazer conversão, fazer conciliação, fazer comunhão entre terra e céu. Então, braço do Senhor grudado com o nosso. Nossa missão, a exemplo de Adão, é implantar a cultura do Jardim do Éden aqui nessa terra, mesmo em meio a uma terra perversa. Nossa missão é a questão de ser jardineiro e não agricultor, porque o agricultor planta para se alimentar,
do que plantou. Enquanto o jardineiro planta e cuida para que o que plantou fique mais bonito, perfeito, para ser admirado, porque ele forma boas plantas nessa terra. Então, um exemplo, queridos. Então, o agricultor, um exemplo, né, é alguém que forma para usar. Olha, eu te formei, então você vai me servir. Eu te formei, então agora você é meu empregado, é meu funcionário, é meu. Então você vai se alimentar do que a pessoa tem. O jardineiro é aquele que planta. Ele quer a rosa bonita, aquela margarida lindíssima. Ele fica admirando, e fica podando, e fica regando, e fica admirando, porque ela é the best. Amém? Então nós temos que ser assim no cuidado com a igreja. Você vai cuidar das flores, das sementinhas de Cristo, para que elas sejam mais bonitas, mais perfeitas, mais formosas, mais belas, por elas, não para você. Amém? Está entendendo a missão que Deus te dá? De formar, de cultivar, de saber, né? Regar. Como embaixador, devemos levar as pessoas a se reconciliar com Deus, pois a terra precisa também se reconciliar com os céus. Colossenses. E que, havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre terra e céus. Então, o Deus que nós servimos, ele tem um plano. Tudo que está separado vai ser unido. Então, tudo era um só. Houve o pecado, separou. Colocou um anjo, criando uma barreira, porque separou céu e terra. Amém? E hoje nós vemos nessa terra separado, algumas pessoas, né? E Deus quer unir tudo de volta. Num tempo determinado, as coisas celestiais e terrenas serão reconciliadas e irão convergir em Cristo. Por isso precisamos ter a consciência de que somos chamados para uma missão, que não é fazermos aquilo que Deus, não é fazermos algo para Deus, mas fazer com que Ele seja Deus, reconhecido, glorificado sobre qualquer coisa que fizermos. Então nós vamos demonstrar Deus na terra. Você não vai fazer nada para Deus. Olha, Senhor, eu estou aqui pregando para o Senhor, eu estou aqui dando oferta para o Senhor, em nome de Jesus. Pare de fazer alguma coisa que você está no centro. Comece a colocar Deus no centro. Comece a mostrar Deus para o mundo. Você vai mostrar Deus para o mundo através do seu posicionamento, do seu falar, através dos seus desafios, até das loucuras que você passa por problemas, por dificuldades, mas você vence, você ultrapassa, você rompe limites, porque você tem Deus. E se você tem Deus, tudo dá certo em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, comece a mostrar quem é Deus na tua vida, para que Ele seja reconhecido e glorificado nessa terra. E nós vamos trazer o reino de Deus para a terra. Marcos 16, 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas sogras, e se alguma coisa mortífera beberem, não se fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então essa palavra, queridos, é só para os apóstolos, só para alguns pastores, algumas pessoas, certo? Pequenas, poucas, não é? Quem crê em Cristo aí? Cadê os sinais que estão te acompanhando? Fala, esses sinais. Fala, esses sinais vão me acompanhar aonde eu for. Acontecerão milagres. Maravilhas serão realizadas. Pessoas serão curadas. Demônios serão expulsos. Porque eu trago o reino dos céus sobre a terra em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Tem que acontecer sinais. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a embaixada de Cristo. Esse é o reino dos céus já, porque está dentro de você. Amém? Coloca a mão aqui. Cuide do reino. Passa a mão nele e fala: o reininho de Deus
se expresse. Tire de dentro para fora. Está entendendo a sua responsabilidade? Tire de dentro, do teu interior, fluirão rios de águas vivas. Há poder na tua oração, há poder nas tuas palavras, há poder na tua vida. Manifeste poder, manifeste o reino. Você é cidadão dos céus. Amém? Os céus já é, agora, here now. É só viver, é só viver. Por ordem expressa de Jesus, preste atenção, queridos. Por ordem expressa de Jesus, devemos trazer as manifestações do reino de Deus à terra, expulsar demônios em nome de Jesus, livrar as pessoas do espírito de enfermidade, curar os doentes, ser luz para esse mundo e sal para essa terra, termos uma palavra de autoridade em nome de Jesus, e ligarmos na terra o que já está ligado nos céus, pedir crendo em nome de Cristo, sabendo que o que está declarado na palavra de Deus é uma verdade do reino, pronta para se manifestar na terra. Nenhum mal me sucederá, e praga alguma chegará à minha casa. Somos ensinados pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Somos enviados plenos de autoridade de Cristo para rezar o que Ele deseja em nome dEle. Aí está um exercício, queridos. Aí está algo grande que você não tem apenas que ler, que ouvir. Você tem que praticar. Tudo isso é exercício para você a partir de hoje. Reflexão. Essa é a importância que devemos dar ao reino, pois já somos participantes dele. Como embaixadores do reino de Cristo nessa terra, lute, se esforce para cumprir a sua missão e não ser desqualificados por negligência. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificado. Por isso que, estando dois no campo, um será tomado, outro será deixado. Estando dois trabalhando, um será tomado, o outro que está dormindo na vigília, deixado. Por isso que a palavra de Deus diz, acordou rapidinho, queridos. Eu não, principalmente, não vou não ficar não. Tudo que você tem aprendido sobre o reino de Deus, tem como objetivo que você remodele a sua vida, e passe a viver por objetivo, tendo sua missão como prioridade do seu viver. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer habitar entre nós. Fique em pé. Entenda, queridos. Eu quero falar alguma coisa muito forte agora. O reino dos céus, ele existia passado, presente e futuro. Tudo o que está acontecendo é um plano de ajustamento que Deus criou perfeito. O homem vivendo com Deus. A união céu-terra existia, mas o homem causou uma ruptura e se afastou. Aí ele veio, mostrou o modelo e colocou os seus imitadores para fazer o que ele fez que dá certo, para resgatar
a muitos para voltar a viver com Ele. Lá em Gênesis 2,8 diz: e plantou o Senhor o jardim no Éden, e pôs o homem nele, para ele cultivar e guardar. E quando ouviu a voz do Senhor, que andava no jardim do Éden. Então, nesse jardim do Éden, o Senhor, ele visitava Adão e Eva toda a tarde. Na viração da tarde ia fazer o culto, ia ministrar Adão, mas havia comunhão, porque Adão era um ser espiritual, e havia comunhão, e os dois viviam felizes quase para sempre. O jardim do Éden é o reino de Deus, o lugar que tem ligação entre terra e céu, entre o material e espiritual. O homem plantava, cuidava dos animais, mas tinha relação direta com o Senhor Deus, que ministrava diretamente. Então, esse é o plano original de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Deus deseja habitar com o homem. Olha, lá em Êxodo 25:8, é a mesma coisa. Leiam todos esse versículo. Então, o que diz? Quando o sacerdote entrava no santuário, no Santo dos Santos, ele estava entrando no jardim do Éden. Estava entrando, né, na sala do trono. Ele saía do ambiente natural e ia para o espiritual. Então, o Santo dos Santos era a representação do reino de Deus, a representação do jardim do Éden, que o homem tinha comunhão com Deus. Fora daquele ambiente, não. Porque o Senhor estava no modelo que ia acontecer aqui na terra. Apocalipse 21:3. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Isso é propósito. Deus vai consumar o seu propósito. Mas a questão é: quanto você está se preparando para isso? Quanto a igreja está se preparando para isso? Para que Deus volte a fazer o que Ele sempre fez. Volte a realizar o seu plano. Volte a fazer aquilo que é o seu desejo. Porque nós estamos vivendo, queridos, assim, um momento de fuga, de erro. Nós estamos fora do plano. Precisa ajustar. As coisas precisam voltar ao normal. E o normal é viver com Deus. Ele quer habitar entre nós, mas o pecado faz separação entre Deus e nós. Isaías 59:2. Mas vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Mas Jesus venceu o pecado, venceu o diabo. E Ele é o Emanuel. Aquilo que estava separado pelo pecado, agora veio Emanuel, o Deus conosco, o Deus próximo. Amém? E Ele chamará Emanuel, né? Foi profetizado e aconteceu. O Emanuel, Deus conosco. Mas teve um dia que o Emanuel saiu. Teve um dia que ele falou: eu preciso ir embora. Mas se ele é Emanuel, como precisa ir embora? Presta atenção. Ele desceu para habitar conosco de forma de ser humano. E quando João menciona que o verbo habitou entre nós, a palavra é habitar, tabernacular. Olha que lindo. Isso é, fez um tabernáculo para que tivéssemos acesso ao rei. Então, o corpo de Cristo é um tabernáculo aqui na terra. E de repente, ele começou a dizer: eu tenho que ir embora, vai ser melhor que eu vá. Aí que ninguém entendeu. Agora como é que nós vamos ficar? Porque na verdade ele disse: melhor que Deus conosco
é Deus em nós. Ele estava do lado, agora ele está dentro. Isto é Deus habitando com o homem. Deus sendo um com o homem. João 17. Importa que sejamos um. Para que o que eu fizer, Ele faça e Ele seja glorificado. Para o que eu realizar, seja Ele que esteja realizando. Para os milagres acontecer, todos sabem que é Deus que está operando. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardar as minhas palavras, e meu Pai amará, e viveremos, e faremos nele. Ele disse: eu preciso sair do lado de vocês, e assim podemos declarar como Paulo: já não sou eu que vive. Aleluia, queridos. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Todo o movimento de Deus é um só, nos levar de volta para o jardim do Éden, onde o céu e a terra se encontram e habitar no mesmo lugar. Vi novo céu e nova terra, a cidade santa, Nova Jerusalém. Deus habitará com eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Tudo vai voltar ao normal. Não é que vai acontecer coisas novas, vai voltar ao normal, como sempre deveria ter acontecido, se não fosse o pecado. Agora, depende só de você. Faça a sua parte, e cumpra a sua missão, como embaixador de Cristo nessa terra, vivendo e demonstrando que você é um cidadão dos céus aqui na terra. Eu quero que você feche os seus olhos por um minuto. Parece que fazer a obra é tão pesado. Deus exige tanto de nós. É uma dificuldade realizar as coisas, ler a Bíblia, estudar. Ninguém entende que eu estou cansado, que eu trabalho. Ninguém entende que eu cuido de filhos. Ninguém entende que eu estou doente, sabe? Estou doente, não posso ir para a igreja. Você me entende, né? Muitas pessoas estão na igreja e ela continua na terra, continua vivendo os problemas da terra, as dificuldades da terra, a loucura da terra, que está impregnado nela a terra. Ela é cidadã da terra, e ela vive o mal que há na terra, porque a terra é o império das trevas, o mundo jaz do maligno. Então não tem nada de bom, e ainda o mal vai crescer, o joio vai crescer, o joio vai amadurecer, o mal vai aumentar. Então não tem nada de bom que a pessoa espera da terra, porque às vezes a pessoa tem dinheiro, é milionário, e seu filho está na droga, se prostitui, serve ao diabo com toda a riqueza que ele tem. Vê a pessoa, ela tem uma cabeça inteligentíssima, mas o mundo dela é um mundo de fantasias. Está buscando ETs, está vendo a distância dos planetas, está vendo a distância, o potencial dos átomos. Amém. Está vendo material, está estudando material, está conhecendo material, mas esse material
vai ser consumido, vai sumir. Tudo que ele construiu, vai se perder. Porque o que fica é espiritual. O que fica é espiritual. E Deus quer que você responda hoje. O quanto você está investindo na tua realidade, no teu ser espiritual. Porque o teu ser espiritual tem sede da palavra, tem fome da palavra. Ele tem fome. O ser espiritual, ele é apaixonado por Cristo. Ele ama Cristo. O teu ser espiritual, ele gosta de falar com Deus. E para falar com Deus é orar. Não 15 minutos, não 5 minutos, mas bater um papo longo, de 1 hora, 2 horas, conversando com o teu Deus, o teu Senhor. O teu ser espiritual, ele é ensinado pelo Espírito Santo, que é amigo dele, que usa ele, que ensina ele, e que se manifesta por ele. Teu ser espiritual tem sede de Deus, de conhecimento, daquilo que é a sua terra, que a terra do teu ser espiritual é o reino dos céus, e ele tem saudades de lá. Então hoje, reflita, que terra você está vivendo? Qual é a tua nação? Qual é a tua realidade? Quem domina o problema, as dificuldades, a realidade desse mundo? A tua conversa, o teu linguajar é do mundo, é explicando, é mostrando as coisas do mundo. Olha, eu não fiz porque não deu certo. Olha, eu não consegui, eu não fui porque o mundo não deixou, porque Satanás me enganou, porque, olha, eu roubei, eu caí, eu pequei, porque o mundo, queridos, no mundo não vai faltar motivos, no mundo não vai faltar apoio, explicação para não querer, para não dar certo, para não realizar. Tudo que você pisar, você pode pegar no mundo. Não fez? Pega no mundo a desculpa, o motivo e apresenta. Quando o reino dos céus, opa, aí não. Não. O reino dos céus não tem desculpa. Não tem. Não fez, não deu certo. É para Deus. Espera aí, para o meu Deus, não tem, como não? Ele não falha. Ele não falha. Eu vou até as últimas consequências. Eu vou até a morte. Para o meu Deus, eu vou fazer o melhor. Vou realizar com excelência. Eu vou ver uma revolução, porque meu Deus pode. Realidade do reino. Realidade do reino, e é essa a realidade. O resto é falsiê. O resto é falsiê. E o mundo vive num falsiê. Em nome de Jesus, acorda para o reino. O teu reino, o teu lugar. Porque Jesus falou: olha, eu vou preparar lugar para vocês. Preparar uma morada. E a morada é um corpo glorificado, é uma vida plena no Espírito, vendo a Ele face a face. Meu Deus, melhor lugar não há. E é teu direito. É teu direito. É o teu direito. A partir de hoje, mude a tua mente. Mude a tua mente. Quando lá em
Romanos 12 fala sobre, no versículo 1, sobre culto racional. Culto racional. É isso. É um culto consciente. Não um culto do mundo para o céu. É o culto do céu para o mundo. Porque eu vou cultuar a Deus. Vou cultuar a Deus, demonstrando Ele para o mundo. E não eu da terra para Ele. E é isso que Deus quer. Que você mostre Deus para o mundo pelo teu exemplo, pela tua atitude, pela tua performance. Você é um cidadão dos céus. O reino de Deus está em você. Já é. Você é marcado, carimbado, selado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Por isso, a partir de hoje, queridos, faça um voto para você mesmo. Feche os teus olhos. Desculpa o termo, vou usar um termo bem chulo agora, queridos. Peço perdão, mas toma vergonha na cara. Desculpa os termos, mas o Senhor me autorizou a falar isso. Pare de pensar pequeno. Pare de pensar no mundo. Você está numa igreja apostólica. Os sinais e prodígios acontecem na igreja apostólica. A igreja apostólica é uma embaixada poderosa. Você é guardado, protegido, suprido. Tudo você tem na mão. Miríades de anjos estão preparados para te aguardar, para te defender pelo Senhor. Nada te falta, nem pequeno nem grande, porque Ele é o bom pastor. Meu Deus, qual é a tua realidade? Qual a tua realidade? Comece a declarar agora. Comece a declarar agora. Minha realidade é outra. A partir de hoje eu sou nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Cadê os levitas? As coisas velhas já se passaram. E tudo na minha vida se faz novo. Vou pensar novo. Vou pensar o que eu vou começar a enxergar nos jardins. Vou andar com o leão do meu lado. Vou cavalgar no leopardo. Ah, meu Deus, eu vou estar curtindo cada espaço daquele lugar lindo, perfeito, puro, ruas de ouro, muralhas, fundamentos de pedras preciosas, dimensões sobrenaturais, tudo preparado para mim. Tudo. Eu já sou, eu já tenho. Não é que você vai conquistar, não é que você vai, já é, basta você assimilar, basta você ligar a chavinha e acordar, porque tudo é possível. Então hoje eu quero orar para um despertamento. Muitas pessoas oram por avivamento. Queridos, eu oro por despertamento. Se você quer se despertar, a partir de hoje você vai ver um novo tempo na tua vida. Por favor, sai do teu lugar agora. Quero orar por você, fazer uma oração especial hoje. Só quem deseja, tá? Só para quem essa palavra falou alguma coisa assim, de causar uma revolução. Você tem que sair daqui hoje revoltado. Se você não sair revoltado, esse culto não valeu nada. Se você não sair aqui chateado com você, brigar com o seu espelho, falar: quanto tempo eu perdi, meu Deus? Quanto tempo eu perdi? Pense nisso.
Pense nisso. Mas hoje é o dia mais importante da tua vida, porque nós temos tudo para manifestar o reino. Agora, no simpósio do Galf, à noite, quando a igreja vai estar unida, e o poder da igreja vai emanar, e a oração vai subir aos céus, os anjos vão mandar relâmpagos, trovões, terremotos, porque a igreja, que o reino está conectada. Olha o tempo, queridos. Igrejas que antes eram cada uma, hoje unidas por um propósito, unidos por um clamor, e os céus se movem, porque estão chamando os céus, estão atraindo o reino dos céus. Você precisa atrair o reino dos céus para a tua casa. Você precisa atrair o reino dos céus para o teu trabalho. Você precisa atrair o reino dos céus para a tua vida. Aleluia. E não deixar o espírito preso. Não deixar o espírito preso. Não sufocar o Espírito Santo para falar: Espírito, dispersa. Espírito, faça, realiza. Deca marras, chega ali barra, decanta ele marca ele mais. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus. Queridos, orem para mim. Todos olhem para mim. Há 2 domingos atrás, eu acordei, e como sempre eu acordo de manhã, madrugadinho, eu levantei e fui orar para minha esposa. Quando eu abri a boca para orar, não saiu palavras, saiu um monte de coisas confusas, e eu gelei, não conseguia ter palavra na minha boca. Pensava, mas não saía. E ela estava dormindo, não percebeu. Eu fui orar. E orei tremendo, assustado. Eu sempre oro escrevendo o que Deus me revela. Fui escrever, não escrevi. A caneta fugiu do controle. Me levantei, fui para longe. Tentei falar uma palavra, não saiu. Nada. Tudo torto, tudo esquisito. Não fez som nada. Mas naquela hora eu respirei fundo. Eu tenho um Deus. E eu fui trabalhar naquele dia. Não fui para o hospital. Saí cedinho de casa, fui trabalhar. Trabalhei o dia inteiro, mas gritando no meu serviço que dava para sair. Eu gritava, eu forçava a boca, e eu declarava que aquilo não era meu, aquilo não me pertencia, que a situação não é minha, eu não era doente. E eu gritei o dia inteiro, chorei o dia inteiro, tudo esquisito. À noite fui para a igreja, orei muito, voltei para casa. Na segunda-feira, acordei ruim, pior. Eu fui trabalhar, não fui para o hospital. E eu orei como nunca orei, porque à noite eu tinha uma aula do curso de coordenação. Falei: Senhor, o inimigo não vai me envergonhar, eu vou dar essa aula, eu não vou ser impedido. E eu orei o dia inteiro.
À tarde, queridos, não saiu uma palavra. E foi à noite, eu fui chorando para aquela aula. E quando eu cheguei no início daquela aula, eu abri a boca e falei: pessoal, queridos, houve um problema. Eu tenho um problema na minha língua, alguma coisa assim. Mas eu vou dar essa aula. Hoje eu vou viver o maior milagre da minha vida aqui. E eu dei a aula inteira. A palavra com dificuldade, mas saiu. No final daquela aula, que isso? Eu chorava internamente. Ninguém via. Talvez ninguém entendeu. Alguns até me criticaram. Fui criticado, queridos. Mas, deixa pra lá. Quando acabou aquela aula, eu falei: Senhor, eu tive vitória. Aquela noite eu dormi muito bem. No outro dia, na terça-feira, eu fui para o hospital. Eu fui agora para ver. Porque eu não aceitava nenhuma enfermidade, nenhuma sentença. E quando a médica fez o exame, testou lá um monte de coisa, perguntou, testou, mediu tudo que podia medir. Ela falou: você está com medo, né? Eu falei: não estou. Então fique sabendo, não é AVC. Deu 0 de AVC no seu teste. Você teve apenas um estresse, um estado de estresse no teu corpo. Isso tem completa cura. Aleluia. Queridos, eu sei como eu acordei na segunda. Eu sei como eu estou hoje. Mas uma coisa eu também sei: que Deus mudou a sentença. Há poder na nossa oração. E há poder nas nossas convicções. Não assimile golpe. Não entregue os pontos. E não seja uma boca do inferno nessa terra. Aprenda a enfrentar suas dificuldades. Aprenda a enfrentar suas lutas com a cabeça em pé, consciente, consistente, que no mundo teremos aflições, mas temos bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Feche os teus olhos agora. O que pode te parar? O que pode te desmotivar, fazer você arrefecer, abaixar a guarda? Porque a derrota, queridos, está na murmuração. Murmuração é um selo de derrota. É a palavra sentença que estabelece o fracasso, que estabelece realmente a destruição de todo o plano de Deus. Porque os murmuradores, eles morrem no deserto. Você pode, porque você é cidadão dos céus. Comece a transformar as situações. Comece a interferir nas situações, na tua vida, na tua casa, na tua igreja, no teu ministério, no teu trabalho. Comece a transformar pelo poder da fé. Pelo poder da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é isso, queridos. Fé, ela só existe na dificuldade. Fé, ela só se manifesta na impossibilidade. E a tua fé te conecta com Deus. Então a fé, ela traz à existência o que não existe. Então não tenha medo. Não seja roubado. Não viva limitado. Porque você tudo pode. Tudo pode. Tudo pode. E o exemplo estou eu aqui. Aleluia.
eu não podia pregar essa vigília, mas estou terminando em vitórias, para a glória e para a honra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Jesus venceu. Mais uma vez, Jesus venceu pela fé. Eu quero que você entenda: a tua fé é provada, porque a tua fé, ela é o estabelecimento do nível da tua maturidade. A fé demonstra quão maduro você é. Então, lutas, dificuldades, mas é por teu bem, é para tua vitória, é para o teu engrandecimento, é para a consolidação da obra de Cristo na tua vida. Levante as mãos do Senhor. Fé, ela não se pede. Fé se ganha não porque você pede a Deus, mas porque você lê a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus te revela o reino. A palavra de Deus te detalha o reino. A palavra de Deus demonstra o reino. E você conhecer o reino, você pode semear o reino e praticar o reino e andar pelo reino. E isso é fé. Isso é fé. Fé é você andar pela realidade espiritual. No mundo não pode. Peraí, mas eu não sou do mundo, então eu posso. Fé é você ver algo impossível e continuar andando, realizando, crendo e acontecendo. Chamar a existência as coisas dos céus, o que não existe na terra, a coisa dos céus para a terra. Entendeu? Só que você vai chamar a existência porque você conhece que é teu, que está lá nos céus. Chame a vida dos céus, chame a cura dos céus, chame a libertação dos céus, chame a provisão dos céus, chame, porque lá até a rua é de ouro. Meu Deus, não tem intriga, não tem ladrão, não tem assassino. É o teu reino, é o teu reino. Por isso, cada um de vocês agora comece a orar e agradeça a Deus por ter te dado o privilégio de ser um cidadão dos céus, uma cidadã dos céus. Te dar o privilégio de representar Deus nessa terra. Te dar o privilégio de participar de uma embaixada, que é um lugar protegido, amparado, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aleluia. Está entendendo? É o teu lugar. E nessa terra, onde você estiver, onde você for, onde Deus te enviar, a glória dele vai se manifestar, porque você é luz para este mundo, luz para este mundo de trevas. É você que Deus escolheu, é você que é embaixador, é você. Creia mais, pratique mais, viva mais, realize mais. Está em você. Você representa Cristo. Você é um cidadão dos céus. O reino de Deus está dentro de você. Aleluia. E a partir de hoje, você vive essa realidade. A partir de hoje, você propaga essa realidade. A partir de hoje, você emana essa realidade e transforme tudo que está à tua volta. E transforme tudo que está à tua volta. Porque a partir de hoje
hoje, o reino dos céus vai entrar na tua casa, o reino dos céus vai estar na tua empresa, o reino dos céus vai estar onde você estiver, porque você é luz e você é o reino dos céus. Levante suas mãos ao Senhor, declare: Senhor, a partir de hoje eu reconheço a minha eleição e o meu chamado como embaixador de Cristo nessa terra. Eu faço parte do teu reino celestial, e aonde eu for, aonde o Senhor me enviar, a tua glória vai se manifestar, porque eu sou um representante dos céus na terra, cheio de poder, de virtudes, porque o teu Espírito vai operar em mim milagres e maravilhas sobrenaturais para manifestar o teu reino nesta terra, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha eleição. Eu vou fazer diferença a partir de hoje. A minha vida vai glorificar o teu nome, as minhas atitudes vão exaltar o teu nome, e todos saberão que há um Deus poderoso que reina na minha vida para todos sempre. Amém. Feche teus olhos, filho. Que você saia hoje daqui com um sentimento de responsabilidade, de gratidão e de, mais do que nunca, temor a Deus. Ele te confiou um chamado, Ele te confiou algo mais importante que você poderia ter: representá-lo nesta terra. Ser mais importante que a tua própria vida. Por isso eu te envio hoje com esta marca, com esta eleição, e declaro que toda barreira, todo bloqueio, todo sentimentalismo, toda carnalidade, toda dificuldade caiu por terra agora. As escamas dos teus olhos foram tiradas e você está liberado para viver a plenitude do reino de Deus na tua vida, liberado para fazer a obra de Cristo plenamente nessa terra. E aonde você for, o poder de Deus vai se manifestar na tua vida. Por isso, como servo e sacerdote, eu te envio em nome do Senhor Jesus, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Faça a diferença, vá para fazer a diferença, vá para realizar milagres, vá para realizar milagres. E eu te envio em nome do Pai, eu te envio em nome do Filho, eu te envio em nome do Espírito Santo. E o Senhor te usará com poder a partir de hoje, para sempre. Amém. 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 Amém.